Tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Turma, hoje eu estou trazendo, conforme prometido, perdão, a lei orgânica do município de Lagoa da Canoa. Tudo bem? Para ajudá-los aí na preparação. Vamos caminhando. São diversos tópicos importantes, relevantes, entretanto, eu não tenho como fazer a leitura de todos, haja vista a durabilidade aqui do vídeo que tornaria-se aí muito longa, né, pessoal? Eu vou apenas aqui aos aspectos os quais eu marquei, tá bom? Lembrando que são 83 páginas, tá? É uma lei assim bem extensa. Haja vista que ela engloba tanto os aspectos administrativos do município, como também até aspectos de servidores, né? Vocês verão aqui. Vejam, todo poder emana do povo em prol da promoção do seu bem-estar geral e será exercido, tá bom? Quer dizer, o poder vem do povo e será exercido para o bem-estar do povo. A verdade é que essa lei orgânica do município de Lagoa da Canoa é uma lei orgânica assim bem interessante, bem completa, mas a gente percebe também que ela é quase como se fosse assim, em alguns pontos, uma cópia da Constituição, tanto federal quanto a estadual, né? Mas isso não tira o mérito, nem tampouco a qualidade, né, da lei orgânica. Aqui são compromissos fundamentais: promover, garantir, desenvolver, assegurar, fomentar, estabelecer, exercer, contribuir, estimular, tá certo? Depois vocês veem aqui, verbo a verbo aqui, tá bom? A fim de pegar esse time aí. Aí diz que compete ao município, né, legislar sobre assuntos de interesse social, organizar os serviços públicos de interesse local, suplementar no que couber a legislação federal e estadual, criar, organizar e suprimir distritos, respeitada a forma estadual da lei pertinente, instituir e arrecadar tributos de sua competência, manter com cooperação técnica da União de Estados programas de educação pré-escolar, de ensino e de ensino fundamental, tá bom? Guardem aí, é importante também esse inciso aqui, tá bom? Caminhando aqui, gente. Prestar com cooperação técnica também serviço de atendimento à saúde da população, em companhia aí da União e do Estado, promover no que couber o adequado ordenamento do território, planejando o controle, uso e parcelamento de ocupação do solo, estimular e desenvolver ações de proteção ao patrimônio, seja ele artístico, cultural, arqueológico, paisagístico e local. Aqui são vedações, proibições do município. Estabelecer cultos religiosos ou igreja, o município não pode. O município não pode, não é que não possa no município, não entendam errado. Eu estou dizendo que o município, não é? O ente município não pode. Utilizar ou permitir que seja utilizado a propaganda político-partidária para fins estranhos da administração, tá bom? Doar bens ou conceder direitos reais ou usar os meios outorga de isenções fiscais para permitir a remissão de dívidas sem o manifesto interesse público. Gente, o que tem que prevalecer é o interesse público do município, tá bom? Não pode ser usado ao bel prazer, não. Autorizar ou consentir a construção de imóvel ou qualquer outra espécie. Rege-se o município de Lagoa da Canoa pelas as regras instituídas nesta lei orgânica e também pela legislação ordinária que expedir. Aqui os símbolos, né, de Lagoa da Canoa são a bandeira, o hino, o brasão, adotados na data de promulgação da lei orgânica. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a bandeira de Lagoa da Canoa ela é idêntica, é uma cópia da de Alagoas. Só mudam as cores, né? Ó, tá vendo? Ah, o azul permaneceu, né? Mudou o verde. Até o brasão, né? É a mesma coisa. Interessante, legal, né? Acho legal. Vamos caminhando aqui. Ele diz que as disposições preliminares, né, acerca das disposições preliminares, são poderes do município, o executivo e o legislativo, independentes e harmônicos entre si. O município aqui de Lagoa da Canoa foi mais razoável, né? Porque não sei se vocês viram, para quem assistiu a aula aí de Lagoa da Canoa, Lagoa da Canoa não, Feira Grande, a lei orgânica de lá diz que o município lá também tem poder judiciário, enfim. Diz que o Tribunal de Contas exerce esse papel, essa função, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas me pareceu muito estranho. Vamos. Do Poder Legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal. Os vereadores, né, que são membros da Câmara Municipal, eles têm mandatos de 4 anos. Gente, uma coisa é mandato e uma coisa é mandado. Tudo bem? Tem gente que pensa que é uma coisa só. Não é. Vai ser realizado, né, no primeiro domingo de outubro, a eleição aí para os vereadores. Aqui tem as atribuições, o que cabe aí à Câmara Municipal, tá bom? Arrecadar, né, a distribuição de rendas,
acompanhar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os planos e programas municipais, bens e domínios do município, compreendendo a concessão de direito real de uso de bens, a concessão e a permissão para execução de obras por terceiros, autorização prévia para alienação de bens, transferência temporária da sede do governo municipal, a criação e transformação e extinção de cargos e empregos em funções públicas, a organização e funções e fiscalizações da Câmara, a normatização da cooperação das associações representativas de planejamento municipal, normatização, tá certo? Criação e organização e supressão de distritos, criação, estruturação e atribuições de secretarias municipais, criação, transformação, extinção e estruturação de pessoas, de empresas públicas, sociedades e economias mistas, autárquicas e fundacionais municipais, e é de competência exclusiva da Câmara, que só a Câmara pode fazer, elaborar o próprio regimento interno, dispor sobre a sua organização, funcionamento, resolver definitivamente sobre convênios, consórcios e ao patrimônio público, autorizar o prefeito e o vice quando, ausentarem-se do município por tempo superior a 15 dias, tá bom? Sustar atos do poder executivo que exorbitem, o poder regulamentar, quer dizer, eles são harmônicos, não é? E integram ali os poderes, do município, mas eles são harmônicos, quer dizer, eles conversam de forma harmoniosa, ou é essa a ideia. Mudar temporariamente a sua sede, se for o caso. Julgar anualmente as contas, do prefeito, prestadas pelo prefeito e relatórios exercidos pelos planos do governo também. Proceder à tomada de posse, a tomada de contas do prefeito quando não expressadas até o dia 15 de abril de cada ano, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, zelar pela preservação e competência, apreciar atos de concessão, permissão e renovação de serviços de transportes coletivos, representar o MP por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o prefeito e os secretários pela prática de crime de responsabilidade, contra a administração pública, aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais, aprovar previamente por voto após a aguição pública a escolha de titulares ao cargo de determinar. São muitas as competências das câmaras, da Câmara Municipal, tá, pessoal? Agora, os vereadores, enquanto membros, eles são invioláveis, as suas opiniões, palavras e votos exercidos durante o mandato e na circunscrição do município. Eles podem ainda, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas... Não podem, perdão, é uma vedação, eu estava dizendo que pode, Eles não podem, deixa eu apagar aqui rapidinho, pessoal, só para deixar registrado de forma correta. Eles não podem, é vedado a eles, não é? Vejam, não podem firmar contrato, com pessoa jurídica de direito público, aceitar ou receber cargo ou função, e desde a posse, isso aqui é desde a nomeação, desde a diplomação, perdão. Desde a diplomação eles não podem fazer isso. Agora, desde a posse eles já não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas, ocupar cargo ou função que seja demissível, não é? Patrocinar a causa em que seja interessado, ser titular de qualquer outro cargo, mandato eletivo. Bom, eu vou deixar essa lei com essas marcações aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Não se preocupem não. Perde o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições, cujo procedimento for declarado incompatível com o decreto parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, que estabelecer ou tiver suspensos direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos constitucionalmente previstos, que sofrer condenação criminal de sentença transitada e julgada, e vejam, é incompatível com o decoro parlamentar. Além dos casos definidos nesse regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas aos vereadores ou da percepção de vantagens indevidas, tá bom? É incompatível com o decoro. Não perde o mandato o vereador que foi investido no cargo de secretário, foi licenciado pela Câmara e outros casos mais. Aí, originalmente, eles vão se reunir ordinariamente em sessões legislativas anuais de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Bom, aqui tem uma figura da mesa, e comissões dentro das câmaras também, depois vocês deem uma olhada, nada que eu achasse extremamente necessário. Agora nós já vamos ver aqui um pouquinho do processo legislativo, tá bom? Ele compreende a elaboração de emendas de lei orgânica do município, complementares, ordinárias, delegadas, provisórias, legislativas e resoluções.
A lei orgânica pode ser emendada e poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos vereadores, da população, subscrita de no mínimo 5%, e pelo próprio prefeito municipal. Tá bom? Essas figurantes aí podem solicitar aí emenda à lei orgânica. Qualquer vereador ou comissão do prefeito e dos cidadãos, né, por livre iniciativa, podem propor aí a iniciativa de leis complementares e ordinárias. O prefeito poderá solicitar em urgência a votação, né, em um só turno para apreciação de projetos de iniciativa, da iniciativa dele, no caso, tá bom? Ele pode solicitar. Bem como também as leis delegadas são elaboradas pelo prefeito, tá bom? Guardem isso. A fiscalização financeira e orçamentária será exercida pela Câmara, tá bom? E com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, tá bom? Ela pode ser auxiliada aí pelo Tribunal de Contas do Estado nesse sentido. Aí poderá solicitar da autoridade responsável que no prazo de 5 dias preste esclarecimentos necessários. Caso eles verifiquem aí alguma irregularidade, tá? Eles podem solicitar esses esclarecimentos. Caminhando aqui, nós veremos, vamos ver, os responsáveis pelo controle interno, a ciência comissão permanece sob pena de responsabilidade solidária. Bem, ele está dizendo assim, que os responsáveis por este controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer coisa irregular, né, pessoal, errada, eles vão dar ciência aí, à comissão permanente, tá bom? Sob pena, caso eles não façam essa comunicação, de responsabilidade solidária com aqueles que praticaram ali as irregularidades. Vejam, quem tem poder aí para fazer uma denúncia, né, para denunciar uma irregularidade voltada ao aspecto da administração pública municipal? Gente, qualquer cidadão, tá certo? Qualquer político, qualquer associação ou sindicato, tudo bem? Qualquer pessoa. Do Poder Executivo, gente, aí ele é exercido pelo prefeito, tá bom? Também tem mandato de 4 anos, tá bom? Aqui a gente já vai vendo um pouquinho do prefeito e do vice, as atribuições, competências, só alguns detalhes os quais eu registrei aqui. Eles serão eleitos, né? Deverão complementar os períodos dos anteriores antecessores. Isso aqui é o seguinte, vejam, no caso de renúncia de ambos, tanto do prefeito quanto do vice, aí será feita uma nova votação, né? E essa votação, ela vai ter... As pessoas que assumirem, elas irão complementar o tempo que ficou faltando ali para o prefeito e o vice concluírem. Bom? O mandato, como eu já havia dito, são de 4 anos. As atribuições de prefeito municipal compete. Gente, aí vem muitos verbos. Exercer, promover, expedir, exercer, aplicar, prover, convocar, exercer, iniciar o processo, sancionar, promulgar, fazer publicar, dispor sobre, remeter mensagem, conferir confederações, enviar à Câmara, requisitar a força policial, remeter à Câmara Municipal, exercer as outras atribuições, remeter à Câmara e ao Tribunal de Contas, enviar à Câmara Municipal. Quer dizer, são várias as atribuições do chefe do Executivo a nível municipal. Existem responsabilidades também, tá? Ele responde, claro, pelos atos que assim fizer contra a existência da União e o livre exercício do Poder Executivo, entre outros casos aqui elencados. Tudo bem? Dos secretários, aí tem secretários, né, municipais, secretários e secretárias, tá bom? Eles precisam ter mais de 21 anos e estar no gozo do exercício político, dos direitos políticos deles aí. Tudo bem? É o requisito necessário. Existe também a instituição chamada Advocacia Geral do Município, onde representa judicial e extrajudicialmente o município, tá bom? Também da organização administrativa a gente vai ver que os municípios, eles baseiam-se no chamado LIMP, né? Mas não somente. O que é o LIMP, Matheus? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas existem outros fatores também, os quais a administração municipal precisam ter regência aí dos seus atos. Tá bom? Aí ele diz que a investidura em cargo ou emprego público, né, dependerá de aprovação prévia em concursos públicos, por exemplo. Aqui, pessoal, é toda a parte estruturante do município mesmo, tá bom? As responsabilidades, o que é dispensável, o que é indispensável, é extremamente fundamental. São vários incisos, não é? É fundamental a leitura de um a um, tanto é que eu deixei marcado aqui, assinalado, para que vocês possam fazer a leitura completa aí. Tá bom? A publicidade dos atos, guardem, gente, elas terão sempre o caráter informativo e jamais, informativo, educativo, né? E jamais poderão ser utilizadas com cunho pessoal, tá bom? Pelo contrário, é uma vedação explícita ao princípio da impessoalidade, tudo bem?
Vamos caminhando aqui, deixa-me ver onde é que tem mais marcações. Aqui nós vamos agora dos servidores municipais. Percebam, aqui é quase como se fosse um estatuto dos servidores. Percebam que eles colocaram dentro da lei orgânica, né? E por isso que ela ficou tão extensa assim. Aí ele vai dizer que o regime é estatutário, que ninguém pode receber menos que um mínimo, que existe princípio de irredutibilidade da remuneração, ou seja, que o salário, o vencimento do servidor não pode reduzir, tá bom? Que a fixação em lei ordinária vai relacionar a relação entre o maior e o menor, no sentido de retribuição. As previsões legais também no acréscimo de pecuniários, né? Auferíveis de qualquer tipo, as chamadas gratificações também, 13º com vencimento, não é? Abono família, gozo de férias anuais, licença maternidade, licença paternidade, licença especial, computação para efeitos de aposentadoria, né? O serviço no âmbito federal, estadual e municipal, repouso semanal remunerado, adicional por tempo de serviço, livre associação sindical, a estabilidade após os 3 anos, tá bom? Proteção contra o mercado de trabalho da mulher nos termos da lei, a mulher tendo os mesmos direitos garantidos ao homem também é necessário, fundamental. Redução aos riscos inerentes ao trabalho, adicional à remuneração por atividades penosas, insalubres e perigosas, proibição de diferenças salariais, tá bom? Fixação de padrões quanto à natureza, o grau e responsabilidade e complexidade dos cargos, requisitos para a investidura, as peculiaridades do cargo. Então, quer dizer, todos esses aspectos envoltos aí, né, aos servidores. Aí diz assim que é vedada, né, a acumulação de remuneração, salvo o caso de 2 cargos de professor, ou de um professor e o outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas em NR. Tá bom? São essas as ressalvas, inclusive elas são constitucionais também, né? Mas a lei orgânica reforçou aqui. Tudo bem? Diz assim, o servidor público de administração direta ou autárquica exercida no mandato eletivo aplica as seguintes disposições. Aí ele vai dizer que é preciso tratar-se de mandato federal, estadual ou distrital, né? É investido em mandato prefeito, será afastado do cargo. Aqui, pessoal, são alguns requisitos para esse mandato eletivo, tá bom? O servidor público municipal será aposentado por invalidez, compulsoriamente e voluntariamente, tá bom? São 3 as possibilidades. Aqui tem os requisitos para o aspecto de voluntariedade, tá bom? Depois vocês leem, mas saibam também aí quais são os casos por invalidez e os compulsórios. Caminhando, nós vamos ver aqui a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Aqui sim, ele está falando da pensão por morte, né? No caso de morte. Está dizendo que vai ser garantida a totalidade do vencimento, respeitado o que a lei preconiza. Só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Não vão cair na besteira de achar que vocês serão agora aprovados no concurso de Palmeira dos Índios e vocês já podem, depois de 2, 3 semanas aí, começar a fazer corpo mole porque vocês já são servidores efetivos não, tá? Na verdade, o ideal... O plano ideal é que isso não aconteça. Palmeira dos Índios não, pessoal, perdão, Lagoa da Canoa. São tantos concursos que eu acabei confundindo. Vocês serão aprovados aí em Lagoa da Canoa, mas mantenham a qualidade do serviço, tá? Até porque essas avaliações periódicas, elas podem derrubar vocês aí. Claro que será assegurada ampla defesa a vocês, mas lembrem, pessoal, servir, tá certo? Servidor público é aquele que serve o público, serve os usuários, servem as pessoas às quais precisam. Guardem isso. Não adianta ir ao serviço público achando que vocês vão ganhar rios de dinheiro, não. Não, é para servir mesmo, tá bom? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Aqui ele trouxe alguns aspectos sobre o aspecto de tributação municipal, né? A possibilidade de imposição de impostos, taxas, inexigibilidade, incompatibilidade, vedações, a estrita observância das regras estabelecidas, inviabilidade de instauração de tratamentos diferenciados, proibição de estabelecimento de extensão de ocupações iguais, né? Impossibilidade da fixação de tributária entre bens e serviços. Aí veja, as vedações, ele diz que é vedado cobrar os tributos em relação a geradores ocorridas antes do início da vigência da lei. A lei só pode preconizar aquelas empresas ou pessoas jurídicas ali, né, posterior à existência da lei, tá bom?
Caminhando, aí diz que ele pode também instituir impostos sobre o patrimônio, os serviços da União, os estados e os demais municípios. E outros casos aqui também, pessoal, extremamente necessários, que nós façamos a leitura. Ele diz que poderá ser cobrada também dos servidores para custeio e benefícios desse sistema previdenciário e assistência social, não é? Exatamente, é um desconto inclusive que ocorre em folha, não é? Dos servidores, tá? E é permitido aqui inclusive em lei orgânica. Impostos e contribuições para a melhoria do município. Vejam, vamos ver. O município pode instituir taxas regulatórias e remuneratórias. Bom, são receitas partilhadas, aquelas competentes à União e aos estados, né, que compartilham aí ao município também, ao repasse, né, o chamado repasse. Aí dentro dos aspectos de orçamentos, nós temos o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tá bom? São todos instrumentos aqui a fim de garantir o orçamento aí do município. Essa parte toda aqui, eu não creio que vai ser cobrada não para concursos assim no sentido de nível médio e tal, que não seja da área, né? Mas é importante saber também. Aí diz que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei de orçamento anual, orçamentária anual, tá certo? A realização de despesas, né, ou assunções, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas do capital, a vinculação ou receita de impostos e órgãos, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, a transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de categoria diferenciada, a ascensão ou utilização de créditos limitados e outros fatores também. Eu marquei aqui o 81 que diz assim, não poderá ser superior a 60% do valor da receita corrente líquida. A despesa com pessoal ativo não pode ser superior a 60%. 60%, perdão. E acontecendo, o que é que o município vai fazer? Aí ele vai reduzir pelo menos 20% das despesas com pessoal em comissão e funções de confiança. Sabe aquelas pessoas de confiança do prefeito? Pronto, ele vai ter que tirar ali pelo menos 20% deles e dos comissionados. E a exoneração de servidores não estáveis. Ainda corre o risco aí de serem aprovados e eventualmente precisarem ser exonerados em razão do, vamos dizer assim, da folha, né, que de repente lá tá sobrecarregada, não é? E aí precisa haver aí como eles dizem aí, enxugar, né, a folha. Tá bom? Eu acho isso tão errado, é necessário que eles tirem aqui, nada contra, mas os comissionados e as funções de confiança. Mas as pessoas que foram aprovadas em concurso público legitimamente, não, essas precisam ter garantida a manutenção aí, ainda que não estejam no período de efetividade, por assim dizer. Aí o patrimônio municipal integram todos os bens, gente, os frutos provenientes dos bens também, é obrigado também a fazer um inventário anual dos bens, tá certo? A alienação dos bens municipais é subordinada a interesse público, tá bom? Alienar, pessoal, vender ou deixar como garantia em algo, tá certo? Nesse contexto. Vamos chegando aqui mais ou menos à parte final. Aí diz assim, os servidores e obras públicas destinar-se-ão à promoção do bem-estar social e serão realizadas pela administração centralizada, descentralizadas ou delegadas, independente do tipo da administração, seja ela centralizada, descentralizada ou delegada, o objetivo é sempre garantir o bem-estar social. Guardem isso. Bom? Aí diz assim, ressalvados os casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação consoante estabelecer a lei, qualquer contrato de obras ou serviços dependerá de prévio procedimento licitatório. Gente, a licitação é a regra. Existem exceções, Matheus? Existem, mas a regra é o município, estado, união, enfim, mas tratando-se de município, ele vai precisar comprar uma caneta. Claro que uma caneta é um exemplo de licitação aí, que no caso não é necessário que seja feita a licitação, mas ele vai construir uma escola, ele tem que abrir licitação para que empresas se credenciem ali para participar do processo licitatório a fim de atender aquela que melhor, né, tiver uma proposta financeira, de qualidade, etc., possa vencer aí o processo licitatório, tá bom? Mas a licitação é regra. Aí diz também que é possível firmar convênio com o Estado, com a União e até com consórcios com outros municípios, a fins aí de trazer, né, obras que possam viabilizar o interesse comum. Existem também aspectos da contabilidade municipal. Diz assim, incumbe ao poder público municipal executar a política de desenvolvimento urbano, observadas as diretrizes estabelecidas em lei.
Aí essas diretrizes são inclusas a exigibilidade para comercialização, a inadmissibilidade de sessões, exclusividade de exposição murais, impermeabilidade de redestinação de áreas verdes, tá bom? E outros fatores também aqui elencados. O município promoverá com a finalidade de minorar o déficit habitacional, ainda para evitar a ocupação desordenada do solo urbano, com proliferação de favelas. Aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa trabalhar políticas habitacionais. Aí ele diz exatamente isso, que buscando diminuir esse déficit habitacional e proliferação aí de ambientes menos fora dos padrões, fora de condições mínimas de saúde, de salubridade, não é? E de segurança para as pessoas, o município precisa promover o parcelamento adequado do solo, incentiva a construção de unidades e conjuntos residenciais, a formação de centros comunitários, tá bom? Aí a política de desenvolvimento rural, é necessário desenvolver programas voltados ao aspecto rural, tá bom? O município é dotado de poder de polícia, seja sobre os bens ou as atividades ou das pessoas, ou sobre as pessoas também, tá bom? Que é aquele poder de fazer, né, pessoal, de fazer acontecer. Aqui a ordem econômica, por finalizando. Temos também a intervenção sobre a propriedade privada. Ela poderá intervir sobre a propriedade privada mediante estabelecimento de limitações administrativas ou ainda pela requisição, pela ocupação temporária para servidão administrativa e pela desapropriação. Tá bom? O processo exproprietário, né, quer dizer que é tirar aquela pessoa daquela propriedade. Ele vai observar aí os ritos constitucionais, tá bom? Em conformidade também com o que a lei preconizar. Lembrando, né, a ordem social, o objetivo é o bem-estar coletivo e a realização da justiça social. O risco de doença e outros agravos e garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação são ações que o município vai procurar prover por meio da política social e econômica, tá bom? A assistência à saúde é de livre, ele também vai prestar assistência, né, à iniciativa privada, tá bom? Voltada à saúde, aspectos de saúde, tudo bem? Também diz que o município prestará assistência social a segmentos carentes de coletividade, objetivando principalmente a proteção da família, maternidade, infância, adolescência e velhice, ampara crianças e adolescentes carentes, promoção de integral ao mercado de trabalho, habitação e reabilitação, tá bom? Portadores de deficiência e promoção de integração na vida comunitária. Aí é facultado ao município conceder subvenção a entidades privadas, limitar o convênio, tá bom? Sobre a educação, é obrigatório e gratuito, tá bom? Que ele seja feito em língua nacional, o ensino fundamental, pelo menos, tá bom? O município aplicará anualmente nunca menos que 20%. Guardem, pessoal. Esse é o valor, é a taxa a qual fixamente o município precisa investir em educação, tá bom? 25%, tá bom? Da receita receita oriunda dos impostos, precisam ser investidas aí na educação, tá bom? Vejam o poder transformador da educação. Aqui ele fala da cultura também, tá bom? Por fim dos dispostos, né, que o município vai incentivar a prática. Vamos caminhando. Aqui a proteção ao meio ambiente, diz que o município precisa, antes de elaborar qualquer obra, né, atividade que possa causar impacto ao meio ambiente, ele precisa fazer um estudo de impacto, tá bom? E as escolas também vão incentivar desde sempre as crianças à proteção ao meio ambiente, tá bom? Essa política ela vai ser criada em condições técnicas e jurídicas para a implantação e fiscalização e execução. Disposições gerais, o município poderá constituir guarda municipal para a proteção de bens e serviços. Essa guarda vai ser supervisionada pela polícia militar, tá bom? O guarda é vedado porte de arma. Aqui são as disposições finais mesmo, trazidas na lei. Eu não encontrei nada assim que saltasse aos olhos, mas é importante que nós passemos os olhos aí nesses últimos pontos. Tá bom, pessoal? Esta lei orgânica, com as disposições transitórias que a integram, entrará em vigor na data de sua publicação. A data de publicação foi emendada, né? Na verdade, ela foi publicada nos anos 90. Tá bom, pessoal? 1990, na verdade, dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Mas, enfim, vamos caminhando. Gente, obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Espero que Deus continue abençoando vocês aí. Finalizamos aqui as assinaturas apenas aí dos membros, né? Alguns anexos.
aqui o anexo da própria, né, da mesa e tal, a assinatura dos presentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí na caminhada. Um forte abraço, Deus os abençoe. Sejam fortes e corajosos, pessoal. Com fé em Deus vocês terão êxito aí nos objetivos. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo.